Oi, oi, tudo bom? Então, você que está estudando nesse feriadão, está aproveitando, ganhando um tempo. Feriado não é para você descansar, feriado é para você estudar, tá certo? Aproveitar que você não está trabalhando e aí você consegue estudar mais. Ah, professor, eu já não trabalho. Muito bem. Então também você não tem o direito de descansar. Vai continuar estudando, tá certo? E aí, nada mais justo do que você estudar um pouco de matemática. Não, professor, final de semana não é para estudar matemática, feriado não é para estudar lógica, é para estudar matérias mais difíceis. Exatamente. E você que não sabe matemática e não sabe lógica, está achando então o quê? Vai estudar o que é mais difícil para você e o que vai fazer diferença na sua prova. Ainda que ela tenha apenas 5 questões de lógica ou 5 questões de matemática, ainda é uma das matérias que vai fazer diferença na sua prova. Junto com português, junto com informática, junto com atualidades. A base, as questões básicas, as matérias básicas é que vão fazer diferença no seu trabalho, no seu concurso e na sua aprovação, tá certo? Então vamos lá prestar atenção em alguns pontos que sempre estão presentes nas provas, independente dos concursos, e que vale a pena você ficar ligado, sempre aproveitar um pouco mais a ideia, compreender um pouco melhor um ponto daquela ideia e a partir daí melhorar o seu estudo, melhorar o seu rendimento. Lembrando que matemática você vai trabalhar 20, 30% de teoria, 70, 80% de prática. Não adianta você apenas ficar lendo. Isso não é história, ainda que matemática tenha história, mas não é a história que é cobrada em concurso, é a prática que é cobrada em concurso. E quando eu falo em matemática, eu estou falando de raciocínio lógico também. Então é praticar, praticar e praticar, beleza? Vou dar algumas ideias aqui para você. Você vai ver então comigo os 20%, 30% da teoria e na sequência, quando acabar, você vai lá, pega as questões e vai praticar. E qualquer dúvida, você pode dar um grito daí que na hora que eu escutar eu respondo para você daqui, beleza? Então, nós vamos ver aí um pouco de análise combinatória, um pouco de análise combinatória e nós vamos ver um pouco de probabilidade. Duas disciplinas, probabilidade. Duas disciplinas que andam sempre juntas, que você pode se deparar com uma questão de probabilidade, por exemplo, em que você tem que fazer alguns cálculos de análise combinatória. Então vale a pena a gente dar uma olhada nisso junto. Professor, veja bem, eu vejo muitas questões também de análise com probabilidade com conjunto. É verdade, mas como nós temos um tempo que não é limitado, mas que a ideia é só pegar você que está querendo dar aquela dormidinha depois do almoço, só para você dar aquela acordada. Assuntos tem vários, tem diversos. Com os tempos, a gente tem um próximo feriado aí chegando, vai que a gente tem mais uma surpresinha para você, mais um videozinho, a gente consegue mais algumas dicas. Então, aguarde e continue estudando, que é o seu trabalho até a sua prova, beleza? Análise combinatória, inicialmente, eu vou falar para você da ideia que distingue as contas. A análise combinatória ela é montada basicamente em cima de 4 contas, 4 técnicas de conta. É o princípio fundamental de contagem, o arranjo, tá certo? A combinação e a permutação. A permutação eu vou colocar aqui do lado do arranjo. Preste atenção. Permutação. Por que eu vou colocar aqui? Porque a permutação é um caso de arranjo. Então, a ideia é, professor, meu maior trabalho, a minha maior dúvida é a interpretação do texto, é saber quando eu uso o princípio de contagem, quando eu uso o arranjo, quando eu uso a combinação. Veja bem, professor, eu sei fazer as técnicas, eu sei que o princípio de contagem, por exemplo, é o uso do e e do ou, que quando eu uso o e entre os meus cálculos, eu vou multiplicar esses meus valores. E quando eu uso o ou entre os meus valores envolvidos ali no meu cálculo, eu vou somar esses valores. Essa técnica eu sei, professor. Eu não sei é quando eu uso o princípio de contagem. Pois bem, é isso que a gente vai tentar dar uma melhorada nesse entendimento agora, tá certo? Eu sei também, professor, as fórmulas de arranjo, de combinação, tudo isso eu sei, só que eu não sei quando usar. Então eu vou tentar melhorar aqui para você e fazer com que você entenda deveras e definitivamente o que, quando você usa. Não é dica, não é bizu, é matéria, é regra, tá certo?
você pode encontrar alguém dizendo, uma super dica, um super bizu. Não, é matéria. Tá como dica? Tá, mas é matéria. Coisa que você deve levar para a vida. São duas perguntas, tá certo? Duas perguntas. A primeira pergunta e a segunda pergunta, tá certo? Você vai fazer duas perguntas para a sua questão. Você vai literalmente conversar com a questão. Professor, nós estamos com um problema. Matemática é matéria de doido. E se eu conversar com a questão, vão achar que eu estou pirado. Não tem problema. É mais ou menos por aí. Você vai conversar com a questão e eu garanto a você que a questão vai responder para você. E a partir do momento que ela responder, você vai saber o que fazer. A primeira pergunta, ela é relacionada à repetição dos elementos. Repetição de elementos. Repetição. Eu vou trabalhar apenas com esse nome e você entenda que é repetição de elementos. Você vai perguntar, quando estiver lendo a questão, quando terminar de ler a questão e entender que ela está trabalhando alguma ideia de análise combinatória, lembrando que você trabalha, professor, o senhor não falou o conceito, exatamente, eu vou falar. Análise combinatória é quando você quer descobrir de quantas formas determinado evento pode acontecer, sem que seja necessário você calcular todos esses eventos. Por exemplo, quantos números de telefone existem no Brasil? Um monte. Se você pensar, tem 1 zilhão de números de telefone. Então, você vai escrever todos esses números? Não vai. E a análise combinatória serve exatamente para isso. Para que você calcule quantos números existem, sem que você precise escrever todos esses números. Se você pensar, pegando os que têm 9 dígitos agora, você tem bilhão de números. Vai escrever bilhão de números? Não vai. Tá certo? Então, presta atenção e segue. Aí a ideia vem. Primeira pergunta. Você vai perguntar se os elementos podem ser repetidos. Vamos pensar no telefone, já que eu falei do exemplo do telefone. Quando você digita os números para ligar para alguém. Não, professor, hoje eu não digito, é tudo, eu já tenho gravado, eu vou lá e aperto. Tá, faz de conta que tu está digitando. Não vamos piorar o nosso entendimento aqui. Você está digitando. Pode ocorrer, e deve ter na sua agenda de números, alguns números que aparecem repetidos. Tipo, vamos botar aqui um telefone fictício, tá certo? 99783131. Não sei nem de quem é. Se você ligar, vai dar problema. E a partir do código que você botar, você acha pelo menos aí uns 50 números desse aqui. Você pode achar. E não se preocupe que não é o meu, tá certo? Mas observe. Pensando nesse número de telefone, você observa que tem elementos que podem ser repetidos. Tá vendo? Então, toda vez que você tiver essa possibilidade de repetição de números, você vai trabalhar com o princípio fundamental de contagem. Todas as vezes que você tiver essa possibilidade da repetição dos números, tá certo? Dos números, eu não estou falando dos números do telefone, a repetição dos elementos envolvidos no cálculo. Quais são os elementos no número de telefone? São os algarismos. Você usa para discar os algarismos. Se você olhar o teclado de um telefone, ele tem os 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você usa os algarismos. Então, todas as vezes que esses elementos, que são os algarismos, puderem ser repetidos, você vai usar princípio fundamental de contagem. Se os elementos não puderem ser repetidos, aí você vai passar para as duas próximas técnicas. Mas quando a resposta da sua primeira pergunta for sim, você já pode, de cara, saber que você vai usar o princípio fundamental de contagem, que consiste em você, basicamente, o seu trabalho é colocar aqueles tracinhos esses que você vai usar para colocar os valores do que você quer calcular. Por exemplo, pensando numa senha, vamos pensar numa senha de 4 dígitos. Quantos elementos podem existir no primeiro dígito da sua senha? Pensando que a sua senha é apenas formada por números. E que, obviamente, a sua senha pode ter números repetidos. Então, você tem 10 possibilidades para o seu primeiro número de senha, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, você tem 10 possibilidades. Segundo número, 10 possibilidades. Você pode digitar uma senha 0000, pode ser repetido. 111, 222. Então você pode. Terceiro, 10. Quarto, 10. Aí observe, senhas, você digita número
e número, e número. Se é e, você vai multiplicar. Se fosse ou, você iria somar. Essa é a ideia do princípio de contagem. Lembrando que você usa o princípio quando os seus elementos envolvidos no cálculo podem ser repetidos. Pois bem, passado esse momento que você já descobriu quando usa o princípio, você vai agora descobrir as outras técnicas. Porque se quando a resposta é sim, você utiliza o princípio, você já pode deduzir que quando a resposta for não, você vai ter uma das outras duas informações, que é ou o arranjo ou a combinação. E para o arranjo e para a combinação, você saber distinguir qual dos dois você vai usar, é necessário que você faça a segunda pergunta. E a segunda pergunta está relacionada com a ordem dos elementos. A ordem dos elementos. Lembrando que a repetição já não é possível. Você já sabe que os elementos não podem ser repetidos. A partir daí, você vai fazer a segunda pergunta que está relacionada à ordem. A ordem dos elementos faz diferença no meu resultado? Sim ou não? Exemplo, classificação. Vamos pensar num concurso. No seu concurso, primeiro e segundo lugar. O concurso tem só uma vaga. Primeiro e segundo lugar. Você ser o primeiro é a mesma coisa de você ser o segundo? Não. Porque se você for o primeiro, você vai ter a vaga. Se você for o segundo, você vai ter que esperar se o primeiro não vai querer a vaga, para daí você ter a vaga. Então observe que a ordem faz diferença. E observe que eu estou lhe mostrando como você conversa com a questão. E você pode trazer, durante a resolução da questão, para o real. Você pode colocar a situação do problema numa situação real, se ficar mais fácil para você interpretar. E aí você tem a ideia da ordem. Lhe dei um exemplo de quando a ordem faz diferença. Então, a partir do momento que a sua primeira pergunta respondida é não, não pode ser repetido, e a sua segunda pergunta é respondido sim, a ordem faz diferença, você vai trabalhar com o arranjo. Quando a ordem faz diferença, você usa o arranjo. Ponto. Então, professor, quando a resposta for não, eu uso a combinação. Isso mesmo. Quando a resposta for não, você usa a combinação. Vejo vários professores fazendo riminha. Não combinação, não combinação. É, só isso aí mesmo. Não precisa fazer rima. É só você lembrar que quando a ordem não fizer diferença no resultado, você vai usar a conta de combinação. Como assim, professor? Imagine 10 alunos. 10 alunos estudando. Você e mais 9 amigos. E aí, vocês vão resolver adquirir um produto. Todos têm a mesma quantidade de dinheiro. Todos vocês, todos 10. E para adquirir determinado produto, por exemplo, um livro, que vai ser útil para todos os 10, vocês vão escolher 3 que vão dispor do dinheiro que tem para comprar esse livro. A pergunta é, e esses 3 vão ser escolhidos em sorteio. Você ser o primeiro sorteado, o segundo sorteado ou o terceiro sorteado, vai fazer diferença? Não. Você vai gastar o seu dinheiro de qualquer forma. Não vai fazer diferença. Você ter sido sorteado primeiro, segundo ou terceiro, você é um dos 3 que vai gastar o dinheiro para comprar o livro. A ordem com que você foi sorteado não fez a menor diferença. Você é um dos 3 que vai gastar o dinheiro. Então essa é a ideia de quando a ordem não faz diferença. E aí você tem, basicamente, as técnicas de análise combinatória. E eu estou aqui apenas para provar para você quando você utiliza essas técnicas. Se os elementos podem ser repetidos, princípio fundamental de contagem. Se os elementos não podem ser repetidos e a ordem faz diferença, arranjo. Quando os elementos não podem ser repetidos e a ordem não faz diferença, combinação. Lhe dei ideias de quando repete, como repete, quando a ordem faz diferença, quando a ordem não faz diferença. Só para você interpretar a sua questão e a partir daí resolver. Professor, falta a permutação. Não falta. A permutação é um caso de arranjo, é quando os elementos não podem ser repetidos e a ordem faz diferença. Só que tem um além. Na permutação, você vai utilizar todos os elementos
Na permutação, você vai utilizar todos os elementos. Então, quando você tiver um caso de arranjo em que você esteja utilizando todos os elementos, você vai utilizar a permutação, tá certo? Lembrando que, se você pensar no exemplo que eu falei, 10 alunos e dos quais 3 vão ser escolhidos para comprar um livro. Você não está utilizando todos os alunos, você está utilizando só 3, uma parte deles. Mas se você tivesse uma situação onde você tivesse que utilizar os 10 e, sabendo que é uma conta de arranjo, você pode fazer a permutação. Bingo! Acabou a análise combinatória. Em termos gerais é isso. Toda a dificuldade que a gente cria ao redor da análise combinatória pode ser resolvida em 2 perguntas. 80% das nossas questões de análise combinatória você consegue resolver com essas 2 perguntas. Tá certo? E aí, depois disso, a gente vai à probabilidade. Ali, ó. Tá ali embaixo. Vamos lá. Vou trabalhar ali mesmo. Porque probabilidade é muito simples. Probabilidade são 3 conceitos. Experimento aleatório, espaço amostral e evento. 3 conceitos que resumem o seu trabalho. Uma conta. Experimento aleatório é aquele que não tem como você garantir o resultado. Presta atenção nessa palavra, garantir o resultado. Se você não tem como garantir o resultado, você tem um experimento aleatório. Por exemplo, o exemplo mais simples, jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. Você não sabe. Pode acertar? Pode. Só tem 2 opções, ou cara ou coroa. Você vai acertar? Muitas vezes você vai acertar. Mas garantir o resultado, você não tem como. Presta atenção. Garantir, você não tem como. Isso é um experimento aleatório. Do experimento aleatório, você vai ao espaço amostral. O espaço amostral são todos os resultados do experimento aleatório. Espaço amostral, todos os resultados do experimento aleatório. Por exemplo, num dado. Num dado, o espaço amostral é 6. Porque se você jogar o dado, as opções de resultado são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, ao jogar um dado, um experimento aleatório, as chances de resultado são 6. Ou seja, o seu espaço amostral é 6. E o evento, depois do espaço amostral, você vai para o evento. O evento é uma parte do espaço amostral. É aquilo que você quer descobrir efetivamente a chance de acontecer. Lembrando, e aí eu vou ao conceito, probabilidade é uma ideia de chance. Tá certo? Chance. Então, você está calculando a chance de determinada coisa acontecer. Por exemplo, você passar no concurso, qual a chance? 100%, só depende de você. É você e o seu estudo. Então é 100%. Questão de tempo. Não é que você vai ou não vai passar. Você vai, é 100%. Mas é questão de tempo, tá certo? E aí vamos lá. O seu evento, já que eu sei o que é o espaço amostral, o seu evento é uma parte do espaço amostral. É aquilo que você quer determinar a chance de efetivamente acontecer. Por exemplo, no mesmo dado, o evento número par. Quantos são? 3. Não, professor, 3 é ímpar. Presta atenção. 3 é a quantidade de resultados pares. Pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. Então, o seu evento tem 3 possibilidades. O que você quer? Ao lançar o dado, a chance do número, do resultado ser um número par. O seu evento é 3. Aí acabou. Porque a probabilidade, em toda a sua dificuldade, aqui sim eu vou colocar a fórmula. Evento dividido por espaço amostral. Lembrando, e aqui por dica, de regra, evento é o que você quer. Espaço amostral é o que você tem. No exemplo do dado, o que você quer? Resultado par. Quantos são? 2, 4 ou 6? 3 resultados. E o que você tem? O dado, com todos os seus resultados, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 resultados. Para calcular a probabilidade, basta dividir o evento pelo espaço amostral. Essa aqui é uma letra grega ômega que representa o espaço amostral. Então preste atenção porque probabilidades são conceitos. E os conceitos principais, espaço amostral e evento. É isso que você vai trabalhar. Onde você divide o evento pelo espaço amostral. Tranquilo? Já tá bom pelo nosso feriado, né? Agora você vai fazer o quê?
Você vai praticar. Você vai lá ver se os elementos podem ser repetidos. Você vai lá ver se a ordem dos elementos faz diferença. Você vai lá ver qual é o seu espaço amostral. Vai ver qual é o seu evento e vai resolver as questões de análise e probabilidade. Tranquilo? Fica com Deus, bom feriado e até a próxima.